Bom, vamos continuando então, né, pessoal? Ouvindo aí mais um trechinho aí da música Sweet Thing. Vamos continuar então, né? Então a gente tinha parado aqui, né? Fizemos o algoritmo aí do simplex e aí caímos numa solução inteira, né? Mas aí foi pura sorte. E quando não cai numa solução inteira, né? Então vamos pegar aqui um outro exemplo. Esse aqui é justamente o exemplo que eu tinha dado lá na primeira parte da aula, tá? Que é aquele... Voltando tudo aqui, ó. É esse programa linear aqui, ó, tá? Aí, ó, todos esses cortes que eu fui colocando aqui para mostrar, eles são justamente os cortes de Gomori que a gente vai encontrar aqui no processo que eu vou explicar para vocês agora, tá? Justamente esses cortes aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu encontrei esses cortes, tá bom? Então vamos olhar lá. Então peguei aqui, ó, programa linear, resolvi, né? Era um programa inteiro, né? Eu peguei a relaxação linear dele, aí resolvi, tá? Apliquei o método simplex aqui. Eu não precisava ter aplicado o simplex, tá? Poderia ter resolvido com qualquer método para resolver programa linear, tá? Mas eu, né, tendo a solução ótima, uma solução ótima do programa linear, eu consigo montar para você o tableau aqui no formato do simplex, tá? Basta você me falar qual que é o valor da função objetivo, eu preencho aqui. Quais são as variáveis que têm valor não negativo, não zero? Ah, é o x1 e o x2. Ah, então essas são as variáveis básicas, né? E quais são os valores dela? Ah, é 3.3, é 1.3, né? Aí, só que aí para eu encontrar esses valores aqui, eu vou ter que massagear o sistema lá, né? Vou ter que multiplicar, né? Para chegar nesse 3,3, mas eu descobri aqui os outros coeficientes, eu vou ter que massagear o sistema lá. Mas enfim, não tem. O caso é, se você me der a solução do programa linear, eu monto para você esse tablozinho final aqui já, sem precisar rodar o algoritmo simplex, tá bom? E aí a gente, agora só como a gente acabou de ver o algoritmo simplex, né? Vamos olhar para esse tableau aqui desse jeito aqui, que inclusive é o que eu falei que ia dar ajudar um pouco a gente aqui a entender aí o negócio do corte de Gomori, tá? Então, ó, beleza, resolvemos aqui, estamos com uma solução fracionária, né, do nosso programa linear. Ó, e agora, quem poderá me defender? O lema do Chapolin Colorado. Cortes fracionários de Gomori. Então, vamos ver como é que funcionam esses cortes. Bom, aqui, ó, mostrando pegando um exemplo aqui, ó, de um corte de Gomori. Ele simplesmente faz essas operações de linha que a gente viu aí, tá? Então ele faz combinações das inequações do sistema, só que ele vai ter um pulo do gato aí, que ele vai fazer uns arredondamentos aí. Então vamos ver, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar a primeira inequação, multiplicar por 8, né, e somar na segunda, eu vou obter essa inequação aqui, ó, certo? Porque é menos 1 vezes 8 vai dar menos 8. A hora que eu somar menos 8 com 8 vai dar 0. Então o coeficiente do x1 é 0 aqui nessa inequação. Aqui, ó, 8 vezes 1 vai dar 8. Mais 2 vai dar 10. Então o coeficiente do x2 vai ser 10. Né? E aqui 2 vezes 8 vai dar 16, 16 mais 17 vai dar 33, tá? Então, ou seja, basicamente eu fiz essa inequação aqui, ela é redundante, tá? Se eu simplesmente falar, ó, 10x2 menor ou igual a 33 e incluir essa inequação aqui, ó, ela é redundante, ela não está cortando nada, tá? Ela não serve de corte de nada, tá bom? Só que vai ter o pulo do gato aqui agora. O que eu vou fazer? Ó? Vou dividir essa inequação por 10. Né? Então, dividindo por 10 vai dar 1 aqui.
desse lado e 3,3 desse lado. Aí, agora o que eu vou fazer? Ó? Como o x2 eu quero que ele seja inteiro, né? Então, se ele é um inteiro menor ou igual a 3,3, então ele tem que ser menor ou igual a 3, certo? Porque ele é inteiro. Não pode ser 4, não pode ser 5. Né? Ele tem que ser menor ou igual a 3. Tá? Então eu posso arredondar o lado direito aqui. Ó. Vou pegar o chão do lado direito. Tá? Aí eu cheguei nessa inequação aqui, ó, x2 menor ou igual a 3. Essa inequação ela não é redundante mais, porque quando eu peguei esse chão aqui, eu trouxe uma informação nova, vamos dizer assim. Tá? Aliás, isso aqui é justamente o primeiro corte lá daquele desenho lá. Ó. Vou voltar aqui rapidão. Ó, o primeiro corte que a gente acha, o primeiro corte de Gomory que a gente acha é justamente esse aqui, ó, x2 menor ou igual a 3. Tá? Então, tipo, se eu resolvesse aqui essa relaxação linear, esse x2 menor ou igual a 3 iria cortar a solução ótima aqui, ó, tá? Sem cortar nenhuma inteira, tá bom? Só que eu peguei aqui, eu só tipo mostrei para vocês, se eu multiplicar isso aqui por 8, somar não sei das quantas, tirar aqui o chão, não sei o que, né? Cheguei nesse corte. Mas agora eu tenho que saber um jeito genérico de fazer isso, né? Como que eu faço? Como que eu faço isso, né? Então, primeira observação, tá? Se você pegar qualquer linha aqui do tableau, né? Ela é uma equação, né? Que a gente transformou em equação lá, colocou variável de folga, aquelas coisas todas, né? Ela é uma equação desse teu sistema modificado aí, tá? Certo? Ela, tipo, ou seja, ela já vem de multiplicações, combinações lá e tal, né? Então ela já é um cara desse naipe aí. Só vai faltar fazer o arredondamento, tá bom? Mas vamos ver aqui, tipo, que arredondamento é esse que a gente faz, né? E como escolher uma linha do tableau lá né? Então tem essas duas coisas. Qual a linha do tableau que eu escolho e depois qual arredondamento que eu faço. Tá? Então vamos olhar para essa equação aqui, ó, tá? Uma equação genérica aqui, ó. Estou somando os xj's aqui com coeficiente AJ igual a um certo A0, tá bom? Bom, se eu fizer isso aqui, ó, pegar o chão dos coeficientes aqui, ó, bom, o chão de AJ, ou ele é o próprio AJ, né, se o AJ for inteiro, ou então ele é menor do que AJ, ele vai arredondar para baixo, né? Então pode ser que ele seja menor do que o AJ. Então se eu tirar o chão de todos os AJs aqui, eu estou diminuindo possivelmente, ou vou manter igual, ou eu vou diminuir o lado esquerdo. Então, tipo, se isso aqui valia com igualdade, agora eu posso dizer que vale essa inequação aqui. Certo? Tranquilo. Bom, agora sim, ó, eu tenho agora os coeficientes são todos inteiros, né? Porque eu peguei o chão, né? Então todos os coeficientes são inteiros. E se os x's são as variáveis que eu quero que tenham valores inteiros, então esse lado aqui, ó, esquerdo, ele vai ter valor inteiro. As soluções inteiras, né? Em todas elas, o lado esquerdo aqui é inteiro, né? Bom, então se esse lado aqui esquerdo é inteiro e tem que ser menor ou igual a um certo A0, então eu também posso arredondar esse A0 para baixo, certo? Né? Porque esse valor aqui é inteiro, então eu coloco esse chão aqui. Isso aqui basicamente é um corte de Gomory, tá? Basicamente usar esse raciocínio, pegar uma equação que veio lá do teu sistema lá, né? Então ela partiu lá de combinações das inequações originais lá, tá? E aí eu vou fazer esse arredondamento aqui, tá bom? E aí vai ser uma inequação válida, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a princípio, assim, que eu consigo, tipo, garantir para vocês é que nenhuma solução inteira vai se perder, vai ser perdida, né? Vai ser cortada quando eu fizer isso aqui, né? Isso é bem fácil de ver, tá bom? Só falta eu ver assim como que eu corto a solução fracionária com isso, né? Eu preciso escolher quem que vai ser essa equação que eu vou, né? Que eu vou fazer esses arredondamentos aqui. Só falta eu contar isso para vocês, mas eu vou contar já já.
Deixa eu só mostrar aqui uma outra coisa, ó, que dependendo do lugar, acho que até no livro, o texto lá, o formato lá do corte de Gomory é esse aqui, ó, tá? O que que é isso aqui, ó? É você pegar essa equação 1 e subtrair a inequação 3, tá? Então, eu estou pegando o 3 e multiplicando por menos 1, né? Então, o coeficiente vai ficar menos o chão de AJ aqui, vai mudar o lado aqui da inequação, né? E aqui vai ficar menos chão de A0, tá? Então, quando eu fizer isso, pegar o 1, que é esse cara, e subtrair a inequação 3, vai dar isso aqui, ó, certo? Vai ficar o AJ menos o chão de AJ aqui. Aqui vai ficar o A0 menos o chão de A0, tá? E vai ficar com maior ou igual. Beleza? Então, isso é uma outra forma de apresentar esse corte de Gomory, tá bom? Tanto faz, tá? A mesma coisa. Beleza. Aí aqui, ó, agora como que eu seleciono a equação para eu aplicar esse negócio do arredondamento, né? Eu vou pegar justamente uma variável básica que está com valor fracionário, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, selecionar a linha 3, é o x1, né? Então, o x1 é uma variável básica e ela está com valor 1.3, portanto, ela está com valor fracionário, tá? Então, ó, o que que acontece, pessoal? Nessa solução que eu tenho, o x3 e o x4, que são variáveis não básicas, elas estão com valor zero, certo? Então não importa o coeficiente que está aqui, ó, os coeficientes, né, que estão aqui, porque tipo, né, elas estão com valor zero nessa solução, né? Então, tipo, para essa equação aqui, ó, é como se o x3 e o x4 não existisse, tá? Que eles estão com valor zerado. Aí, como eu estou olhando para o x1, né? Só ele que vai ter coeficiente 1 aqui. Todas as outras variáveis da base, elas também vão estar com coeficiente zero aqui. Tá? Então, as não básicas, elas podem estar com coeficiente não zero, mas elas estão com valor zero. Tá? Agora, as outras básicas, elas estão com coeficiente zero nessa restrição. Então, tipo, não importa o valor que elas têm aqui. Para essa equação não importa, porque o coeficiente delas é zero aqui. Tá? Então, basicamente, qual é o lado esquerdo dessa equação aqui? É 1.3, certo? Porque o x1 tem coeficiente 1, as outras variáveis básicas têm coeficiente 0 e as outras variáveis são não básicas, então elas podem ter coeficiente não zero, mas o valor delas na solução é zero. Né? Então, o lado esquerdo aqui é 1.3. Tá? Só que, olhando para os coeficientes desse lado esquerdo, os coeficientes que me importam aqui no caso, é inteiro, né? Que é 1. Né? A hora que eu, tipo, arredondar, porque lembra que a gente ia fazer aqui, ó, a gente ia arredondar os coeficientes da esquerda para baixo e depois ia arredondar o da direita aqui para baixo. Né? A hora que a gente arredondar esse cara aqui da base para baixo, não vai mudar nada, certo? Então, o lado esquerdo aqui não vai mudar nada. Aqui, ó, eu posso vai até mudar, né? Quando eu arredondar para baixo, vai mudar alguma coisa. Só que, como o valor do x3 é zero, então, tipo, se eu olhar para essa solução específica, essa solução fracionária que eu estou querendo cortar, né? Não importa o valor do x3, então não importa o que eu vou fazer com o coeficiente do x3, porque isso não vai influenciar no meu lado esquerdo da inequação. Então, tipo, o lado esquerdo, eu não vou perder nada com arredondamento, ele vai continuar valendo 1.3, né, que era o que ele valia antes, né? Certo? Porque o coeficiente aqui é 1, a hora que eu arredondar 1 não vai mudar nada nesse coeficiente, então ela vai continuar valendo 1.3 do lado esquerdo. Só que a hora que eu arredondar para baixo o lado direito, aí eu vou, tipo, vai cair, né? Do 1.3 vai cair para 1. E aí, tipo, justamente isso aqui vai estar violado, tá? Porque o lado esquerdo aqui vai ser 1.3 e aí vai falar que tem que ser menor ou igual a 1, tá bom? Então, se eu pegar uma variável básica com o valor fracionário, aí eu tenho certeza que aplicando esse corte de Gomory aqui, ó, ele vai cortar essa solução fracionária, tá bom? Então é isso que eu faço.
tá? Então peguei, ó, vamos aplicar o corte de Gomer aqui nessa linha do x1 aqui, ó. Então vamos arredondar todo mundo para baixo aqui, ó. Arredondado o chão de 1 é 1, então o coeficiente do x1 é 1. Chão de 0 é 0, então o coeficiente do x2 é 0. Chão de x3, que é menos 0,2, é menos 1, tá? Então o coeficiente do x3 vai ficar menos 1. Chão de 0,1 é 0, então o coeficiente do x4 vai ficar 0. Aí, menor ou igual a chão de 1,3, vai dar 1. Tá? Então, o corte de Gomer que eu encontrei é esse aqui, ó, x1 menos x3 menor ou igual a 1. Tá bom? Aí, ó, o que eu estou fazendo essa implicação aqui, né? Por que essa inequação implica nessa outra aqui, tá? Porque assim, ó, isso é só por uma questão didática aqui da parte gráfica lá, né? Quando eu quis mostrar para vocês os cortes de Gomer na minha interpretação visual, eu tinha que ter um sistema de duas variáveis só. Porque, né, para eu poder olhar em duas dimensões, eu só tenho o x1 e o x2, tá? Aí, quando eu coloco o corte de Gomer, eu estou olhando nessa dimensão aqui, ó, né? Olhando em duas dimensões, então tenho que olhar para o x2 aqui, né? x2 ou x1, né? Agora, depois que eu coloquei aquelas variáveis de folga lá, não sei o que, não tenho mais essa interpretação aqui, porque eu vou ter x3, x4, né? Não dá mais para desenhar, tá? O único jeito de eu desenhar é eu escrever a inequação em função de x1 e x2, tá? Então basta eu pegar, tipo, lá no sistema que eu tenho, e assim, né? À medida em que esse negócio vai crescendo, eu vou ter mais variáveis de folga, né? Então aqui, ó, eu tenho x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, tá? Eu vou tendo um monte de variável de folga. Então não tenho interpretação gráfica mais para isso, tá? Para eu ver a interpretação gráfica, eu tenho que escrever os cortes sempre em função de x1 e x2. Mas isso é fácil de fazer, tá, pessoal? Basta você ir lá no sistema, né? Você pega o teu sistema lá, você fala o x4 é igual a 18 menos x1 menos x2, né? De acordo com essa equação aqui, né? Então, aí eu consigo, tipo, substituir o x4 lá no meu corte por x1 mais x2, né? Quer dizer, por 18 menos x1 menos x2, tá? Então, essa substituição é fácil de fazer, e aí você vai e escreve o teu corte só em função de x1 e x2, para ter interpretação gráfica, tá? Só para isso. Lá no algoritmo ele não precisa fazer isso, e ele não vai fazer isso, tá bom? Então essa setinha do implica aí é por causa disso, tá? Essa setinha aqui, tá bom? Beleza, aí eu apliquei o corte de Gomer, agora a gente vai repetir isso até o algoritmo parar, tá bom? Então, de novo, ó, o que eu tenho que fazer? Encontrar uma variável básica que está com valor fracionário, tá? Então, selecionou linha 2 aqui, ó, que é o x1 de novo, né? É o x1 de novo. Então, vamos lá, né? Chão de x... Não é. É o x3 agora, né? O x3, pessoal, ele é uma variável de folga, tá? Então, tipo, o que acontece, ó? No meu... teoricamente, assim, a variável de folga, ela não precisa ser inteira, tá? Então, tipo, eu só quero que sejam inteiras as variáveis que eu tenho lá, original do meu problema, né? Então, na verdade, ó, eu sempre deveria procurar aqui, ó, por uma variável básica dentre aquelas minhas variáveis originais que estão com valor fracionário, tá bom? As variáveis não básicas estão com valor 0 e 0 é inteiro, né? Então eu tenho que achar uma variável lá do meu problema original que está na base com valor fracionário. Se todas forem inteiras, então eu posso parar o algoritmo, tá? Pode ser que eu tenha variável de folga com valor fracionário. Nesse caso aqui não vai acontecer isso. Por quê? Porque todos os coeficientes aqui, ó, são inteiros, né? E o lado direito aqui é tudo inteiro. Então, tipo, as folgas vão ter que ser inteiras também, tá bom? Então, tipo, nesse caso eu posso escolher uma variável de folga lá e
e que tem valor fracionário e aplicar lá o corte de Gomori em cima dela, porque eu sei que as folgas também tem que ser inteiras, tá bom? Então só esse detalhe aí, tá? Então beleza, escolhi a linha 2, que é essa aqui, ó. Então vamos aplicar aqui o Gomori, né? Então, uai. Ah, não, tá certo. Eu tenho que... arredondando o x1 para baixo, o x1 é zero, né? Tá arredondando para baixo é zero. Então o coeficiente do x1 é zero na restrição. Mesma coisa o x2, né? Aí o x3, x3 é chão de 1 aqui é 1. Então o x3 vai estar com coeficiente 1. Chão de 0,13 é 0, então o x4 também vai estar zerado. Chão de menos 1,25 vai dar menos 2, então o coeficiente do x5 vai ser menos 2. 0,38, chão vai dar 0, então menor ou igual a 0. Então esse aqui é o corte de Gomori que vai cortar essa solução, porque essa solução, o lado esquerdo dessa equação aqui é 0,38, né? Certo? Porque o x4 e o x5 não são variáveis básicas. Aí o x1 e o x4, que são básicas, portanto, tem valor maior que zero, mas elas estão com o coeficiente zerado nessa equação. Aí o x3 que está com o coeficiente 1, então o valor dele é 0,38, né, para satisfazer essa equação. Então o lado esquerdo é 0,38, mas aí eu estou dizendo que esse lado esquerdo tem que ser menor ou igual a zero, né? Então 0,38 não é menor ou igual a zero, né? Então eu estou cortando essa solução aqui, tá bom? Mas como eu apliquei lá o corte de Gomori, né, que eu dei aqueles argumentos todos aqui para dizer que isso nunca corta a solução inteira, eu sei que isso aqui não corta nenhuma solução inteira, né? E aí se eu quiser escrever esse corte aqui em função de x1 e x2, aí vai ficar assim, tá bom? Beleza, agora aumentou, cada iteração vai aumentando aqui o tamanho do tablô, né? Aí eu vou fazendo isso, tá, pessoal? Eu vou colocando corte aqui, ó. Vamos pegar o último só, vai. Então aqui, ó, linha selecionada 2, né? Então é essa aqui, ó. Né? Então é o x4, não, esse aqui tá com valor inteiro. Será que é esse aqui, ó? Acho que é essa aqui, ó. Linha 2, então acho que é essa aqui, ó. Não sei essa numeração aqui, que às vezes acho que eu tô contando. Não, acho que essa linha eu tô contando aqui e essa de cima não, né? Então essa aqui é a 1, essa aqui é a 2. Então aqui é o x3 que está com valor fracionário, né? Variável básica que está com valor fracionário. Então, arredondando para baixo, ó, x1 e x2 vão ficar com coeficiente zerado na restrição. x3, o chão de 1 é 1, então o x3 vai ficar com 1. x4, x5 e x6 vão, né, chão de 0 é 0, então eles não vão aparecer aqui, né? Depois x7, o chão de menos 2,5 vai dar menos 3, então menos 3 aqui o coeficiente do x7. 1,5 no 8, o x8, o chão vai dar 1, então o coeficiente do x8 é 1. E lado direito é 1,5, o chão vai dar 1, tá bom? De novo, ó, o lado esquerdo aqui, eu estou repetindo para vocês fixarem na cabeça de vocês. Então, o lado esquerdo aqui, ó, todas as variáveis básicas estão com valor zero, né? Quer dizer, desculpa, estão com coeficiente zero, né? nessa linha, né? Aí o x7 e o x8, elas não são básicas, então, tipo, não importa o coeficiente que elas estão aqui, elas não são básicas. E o x3 que está com coeficiente 1, então para satisfazer isso aqui com igualdade, né? Porque o x3 tem valor 1,5. Então o lado esquerdo aqui é 1,5. E eu estou dizendo que esse lado esquerdo que dá 1,5 aqui teria que ser menor ou igual a 1. Então, tipo, eu estou cortando essa solução aqui, tá bom? E não estou cortando nenhuma solução inteira, porque, né? Eu já argumentei por quê. Beleza? E aí, pessoal, diz a teoria que uma hora esse negócio para, tá? Uma hora esse negócio para, tá? Você não vai ficar infinitamente colocando cortes de Gomori e sem que o algoritmo pare, tá? Uma hora o algoritmo vai parar, tá bom? Mas eu também não vou argumentar aqui para vocês isso, tá bom? Porque, enfim, nossa disciplina aqui, a gente olha a teoria até uma certa profundidade, tá bom? Senão, se a gente descer demais
na profundidade da teoria, a gente não consegue também implementar as coisas, tá bom? Aí, ó, só de curiosidade aqui também, aspecto prático disso, tá? Então, na prática, isso aqui não é eficiente, tá? Então, ficar colocando, aliás, nem na teoria, tá? A teoria diz pra gente que esse processo ele é exponencial, tá? Você vai ficar colocando um monte de corte de Gomori, vai demorar uma vida inteira para você chegar nessa solução inteira, tá? Então, a teoria ela já é desanimadora. Ela já fala, ó, isso, você não espere ter um algoritmo eficiente fazendo isso, tá bom? E na prática é ainda pior, porque na prática ainda tem, na prática pode ser que você não consiga chegar na solução inteira, num tempo finito, tá? Pode ser que o algoritmo ele bata pino no meio do caminho, porque tipo pode dar problema de instabilidade numérica, tá? À medida que você vai fazendo um monte de cálculo, tá vendo que tá aparecendo aqui uns coeficientes quebrados e tal. Isso vai perdendo precisão ao longo do tempo, conforme vai, né, entrando em um monte de corte de Gomori. E aí, quando os erros vão se acumulando, vai dando instabilidade numérica, aí o teu algoritmo ele pode meio que travar, tá bom? Ele pode não conseguir avançar, tá? Então, na prática, isso aí realmente não é a solução aí do nosso problema. Tá bom? Mas o que os solvers fazem aí na prática é implementar um pouco de corte de Gomori junto com um branch and bound, tá? Então ele aplica alguns cortes de Gomori, a hora que ele vê que o negócio não está mais indo para frente, ele para, aí ele faz branch, e aí ele também tem uns outros tipos de corte, né? Porque, como eu falei para vocês aqui, ó, método de plano de corte, a descrição dele é genérica, né? Ele não está falando que tem que fazer com corte de Gomori, né? A descrição dele é essa aqui, ó. Você tem que encontrar um corte, tá? Aí você pode colocar esse corte, gerar esse corte de outros jeitos, tá? Então o solver ele tem 1000 jeitos lá de gerar cortes, tá bom? E aí a gente também depois aqui, conforme a gente avançar na disciplina, a gente vai aprender também a saber o que é um corte mais, um corte melhor, vamos dizer assim, né? Porque tipo aqui, ó, esse último corte aqui, ó, ele já poderia ter sido o primeiro, né? Se eu tipo colocasse esse corte aqui primeiro, ó, esse 3x1 mais x2 menor ou igual a 6, se eu colocasse ele logo de cara, eu não ia precisar desses outros, certo? Então esse corte ele tem alguma coisa nele aqui que parece ser mais interessante do que todos os outros, né? Graficamente dá para perceber, né? Que ele está cortando mais fundo aqui, né? Ele está pegando aqui na carne, né? Então a gente vai aprender a olhar para essas coisas aqui, procurar cortes melhores, entendeu? Do que simplesmente ficar descascando aqui, ó. O que a gente fez foi descascar, né? A gente foi descascando aqui, ó, cal. Né? Cortou, né? Podia ter já escalpelado aqui de uma vez, né? Então certo? Então tem jeitos diferentes de encontrar corte que nos levam a cortes melhores, tá? Tem alguns são jeitos genéricos, né? E alguns são jeitos tipo mais específicos, né? Vamos falar assim, se o teu modelo tiver tal estrutura, eu consigo aplicar esse tipo de corte aqui, consigo mostrar que ele é bom pra caramba, tá? Enfim, só que também esses cortes específicos nem sempre eu consigo encontrar, né? Que aqui pelo menos uma coisa que o corte de Gomori dá pra gente, eu sempre encontro um corte de Gomori, né? Você me dá uma solução fracionária, eu escolho lá uma variável básica com valor fracionária, aplico lá aquela ideia do corte de Gomori e eu consigo cortar essa solução. Tem corte que não, tem corte que eu pego uma solução fracionária, eu aplico, tento encontrar um corte lá de uma certa classe de cortes e ele não vai encontrar nenhum. Ele vai falar, não consigo, essa solução não consigo cortar. Tá bom? Isso acontece também. Tá bom? Então tem bastante coisa aí, né, nesse negócio de corte. E o que os solvers fazem é misturar o branch and bound com os cortes. Tá bom? Que vai dar nome aí para o método que a gente vai chamar de branch and cut.
Tô dando spoilers aí para vocês já. Beleza, pessoal? Então, aqui eu termino aqui essa parte. Aí a última parte da aula eu vou falar da correção do exercício, daquele exercício 2 lá que eu tinha passado para vocês. Tá bom? Abraços aí, pessoal. Tchau, tchau.